Salve, salve galera, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui para responder algumas perguntinhas de vocês. Eu já quero começar esse vídeo pedindo para você me seguir nas minhas redes sociais, os links estão aqui na descrição e inclusive o vídeo de hoje é um patrocínio da galera que me mandou as perguntas lá no Stories do Instagram. Mas antes de eu começar a responder essas perguntas, eu vou me apresentar porque nos últimos dias chegou bastante gente nova aqui no canal, o que me deixou muito feliz e grato demais, mas essas pessoas talvez não saibam muito bem o que eu faço da vida, então vou aproveitar esse vídeo e falar. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Léo e além de ter todo esse trabalho aqui no YouTube, eu também sou jornalista, locutor e escritor. Se você tiver interesse de ler alguma coisa que eu escrevi, o link das minhas histórias estão aqui na descrição, todas elas estão disponíveis lá na Amazon e eu vou amar saber o que você achou e isso vai independente de você ter gostado ou não, porque eu acredito que toda crítica é válida, então se você ler, me conta depois se foi bom. Dito isso, eu pedi há alguns dias lá no Stories do Instagram pra galera me mandar perguntas sobre escrita, porque eu tenho recebido muitas dúvidas de vocês, tanto no Twitter, às vezes aqui no canal também, sobre como é o meu processo de escrita, como eu fiz pra publicar, como eu tenho um agente. Então o vídeo de hoje é dedicado a você, meu amor, que perguntou essas coisas pra mim. Eu separei várias perguntas aqui, infelizmente não vai dar pra responder todas elas, mas eu vou fazer o possível pra responder as mais interessantes que possam assim ajudar vocês. Não sei se eu já comentei, mas o processo de escrita, gente, ele é algo muito pessoal pro artista, sabe? Pro escritor. Tem gente que gosta muito de compartilhar o seu processo de escrita, tem outras pessoas que não gostam de falar nada. Eu sou o tipo de pessoa que fica ali bem no meio, sabe? Às vezes eu gosto de compartilhar algumas coisas, às vezes não. E é por isso que a primeira pergunta que eu escolhi para responder é a seguinte: fala um pouco sobre como começou o seu interesse ou a sua jornada pela escrita. Eu divido a minha vida de escritor em dois momentos. Antes de 2016 e depois de 2016. Eu sempre fui o tipo de pessoa que leu muito. A minha mãe me incentivava muito assim a ler. Eu adorava escrever, criar histórias pros meus personagens, pros brinquedos que eu tinha, mas tudo isso ficou assim muito na minha lembrança, sabe, gente? Não teve um momento na minha vida que eu pensei, uau, vou ser escritor. Isso antes de 2016. Porque depois de 2016, a minha vida mudou muito. E a minha saída do Rio Grande do Sul se deve principalmente pela minha vontade de trabalhar com voz aqui em São Paulo, com teatro, com dublagem e também com a minha escrita. Então foi em 2016 que eu pensei, essa história aqui tá falando comigo, e é uma história de fantasia. E naquela época, eu tava passando por um momento muito complexo. Eu falo pra vocês em relação a relacionamentos, eu tava saindo de uma relação em que tava sendo muito complicado pra mim. Eu acabei entrando na terapia, acabei me conhecendo e me aceitando e me respeitando mais. E aí, eu comecei a escrever essa história, que é uma história de alta fantasia, com príncipes e castelos, intrigas políticas. E aí, eu terminei esse livro em um tempo muito recorde, eu acho que foram 6 meses. E em 2017 também eu acabei assinando então com a Increase, que é a minha agência, que são as pessoas que trabalham comigo, que agenciam os meus livros. E assinar com a minha agência acabou sendo um divisor de águas na minha vida, sabe? E foi aí que eu acabei entrando neste mundo e estou nele até hoje, aprendendo muito e, enfim, eternamente grato. Próxima pergunta: como é o seu processo criativo? Você escreve todo dia? Flui muito fácil pra você ou você tem bloqueio? Essa pergunta do bloqueio foi algo que eu recebi assim muito. Quando eu tô trabalhando em uma história e que eu tenho assim um tempo pra entregar ela, como aconteceu com essa última agora que eu trabalhei no início do ano, eu escrevo todo dia. Nem que seja uma frase, eu tô lá escrevendo. Porque é muito importante a gente criar o hábito da escrita. Não é só você ler, não é só você estudar a escrita. Você precisa escrever, você precisa treinar o seu texto. E sim, as coisas fluem muito fácil pra mim. Eu não sei se é porque eu fico pensando muito tempo sobre elas ou se eu desencano de algumas coisas e só escrevo, sabe? Porque às vezes a gente fica planejando muito, a gente fica muito preso na ideia de que a história precisa ser perfeita e esquece de escrever. E quando você vai escrever, a história talvez não é tão perfeita assim. E aí vem o bloqueio, aí você fica com dúvida se ela tá realmente sendo boa, se as pessoas vão gostar ou não. Então eu me desprendo do que as pessoas vão achar
bloquear e por esse motivo eu não posto as minhas coisas nas redes sociais, mas sim, eu já tive bloqueio criativo, é algo muito comum, principalmente quando a história ela é muito pesada. Eu escrevi um aí contemporâneo em 2019 que teve muitos momentos de bloqueio, mas eu consegui concluir, e esses bloqueios que aconteceram durante a escrita era porque a história realmente era muito pesada, ela mexia muito com o meu emocional, então às vezes eu tinha conversas com a minha gente do tipo, tá me sufocando muito, eu não vou conseguir escrever essa cena, e eu escrevia, e eu chorava, e eu jogava tudo pra fora, parecia assim que o meu coraçãozinho transbordava com aquele texto, com aquela história daqueles personagens, então foi um bloqueio criativo muito emocional. A próxima pergunta é muito legal. Como surge os indícios das suas primeiras ideias e como você decide que ela é a escolha certa? Eu não sei como eu decido se um livro é certo para ser escrito ou não. A história que eu tô trabalhando agora, ela é fruto de muitos pensamentos de anos anteriores, mas que só se firmou nesse ano. E quase sempre as minhas histórias, elas se formam e tomam aquela força depois que eu assisto alguma série ou que eu leio um determinado livro que dá aquele estalo do tipo, é isso então que eu tenho que fazer. E essas coisas eu não digo que elas vêm do enredo da história que eu li, mas da forma como o autor fez e conduziu aqueles personagens. Porque a minha maior dificuldade não é assim, vou ter tantos plot twists nessa história, vou ter várias reviravoltas, mas sim como fazer essas coisas darem certo. Entende? E é importante que vocês entendam que algumas histórias nascem, são criadas, são escritas para ensinar alguma coisa para quem escreveu, para mostrar que essa pessoa é capaz. Se a sua história, por exemplo, não é publicada, mas que você se dedicou tanto para escrever, talvez ela não fosse para isso. Eu tenho histórias assim que não foram. E hoje eu vejo que elas serviram para me ensinar, para amadurecer a minha escrita e para mostrar que o futuro é muito melhor. Essa pergunta é muito interessante. Como você faz a estrutura de suas histórias? Eu uso um programa chamado Scrivener, que é um programa próprio para escrita, e eu acho que essa minha resposta vai responder algumas outras perguntas de vocês. E esse programa, ele me dá exatamente o que eu preciso para planejar uma história. Ele é um software exatamente para você planejar, sabe? Mas ele é todo separado em abas, onde você consegue visualizar a história como um todo, e ele tem uma ferramenta muito interessante, que é a ferramenta onde você planeja os personagens. E no momento que você planeja os personagens, ele te oferece várias perguntas, como conflitos internos, conflitos externos, quais são as coisas que ele gosta, o que ele não gosta, sabe? E ainda nessa questão de estrutura, o Scrivener, ele também acaba oferecendo pra gente uma coisa que eu chamo de quadro. Mas eu uso esse quadro para colocar todos os capítulos da minha história. E lá eu coloco, assim, esses capítulos com uma frase, tipo, fulano vai beijar tal pessoa no capítulo 5. Capítulo 6, a pessoa morre. Capítulo 7, a pessoa revive. Algo muito simples assim que me ajuda a estruturar como eu vou fazer a minha história. Eu não sou o tipo de escritor que planeja exatamente tudo o que vai acontecer. E o meu primeiro rascunho, ele geralmente é o rascunho já preenchido, assim, com diálogos, com descrições. Outra coisa de estrutura que é muito legal é que eu gosto de separar a minha história em 3 arcos. E isso falando estritamente sobre romances, livros completos e não contos e novelas, é dividir a história em partes, porque eu sinto que essas partes, elas são arcos, sabe? Que eu concluo uma coisa, aí eu posso ir para outra, e no terceiro acontecimento já é o fim da história. Isso me ajuda a organizar as ideias da minha cabeça. Outra pergunta, qual a primeira coisa que você planeja? Os personagens, a ambientação? Eu faço a ambientação. Normalmente é o mundo que chega para mim e depois os personagens. Ou, em casos muito assim raros, os personagens vêm antes. Continuando. Qual é o seu processo de revisão? Como eu falei pra vocês, eu tenho uma agente, que é a Mari, e ela trabalha comigo todas as coisas que eu escrevo. Então o nosso processo de revisão / edição, ele é muito minucioso e muito cansativo. Quando eu termino o rascunho da história, eu mando pra ela vai lá, ela começa a ler, fazer apontamentos de coisas que eu preciso melhorar. Seguindo nessa linha de planejamento, a próxima pergunta diz o seguinte: tu escreve de forma linear, tipo começo, meio e fim bonitinho, ou é bagunçado? Eu escrevo linear, eu não consigo começar no final, apesar de quando eu começo a escrever uma história, eu já sei o fim dela. Eu não consigo passar por cima de capítulos e depois voltar. Eu sei o que vai acontecer em cada um dos capítulos e também sei o final. O meio eu vou descobrindo conforme eu tô escrevendo, sabe? E geralmente o meu final não muda. Pode acontecer a coisa mais mirabolante lá no meio da história que a minha cabeça criou,
mas o final vai continuar sendo sempre o mesmo. Perguntaram também como eu organizo as minhas ideias para escrever. Eu vou dar uma dica para vocês que me ajuda muito, que é o seguinte: faça uma sinopse da sua história. Pode ser uma sinopse muito simples, ou pode ser uma sinopse assim que tenha muitos detalhes, sabe? Tipo, todos os livros que a gente lê que tem spoiler na sinopse. Então, faça uma sinopse para o seu livro assim, para a história que você está escrevendo, porque ajuda a sua cabeça a lembrar o que você quer contar com aquele livro. Gente, a próxima pergunta me deixou um pouquinho chateado, assim. Você acha que suas histórias são boas? Eu olho para tudo que escrevi e acho muito ruim. Eu gosto das minhas histórias, porque eu sinto que eu escrevo coisas que eu gostaria de ler. Eu não sei como elas são pro resto do mundo. Eu só descubro isso quando elas saem, quando eu lanço. Ela pode não funcionar naquele determinado momento. Talvez se você olhar ela de uma forma diferente, ela possa parecer muito boa. Então eu só tenho esse feedback de que uma ideia é péssima quando ela sai, mas quando ela tá comigo, quando eu tô escrevendo, eu tento amar essa história, eu tento dar o meu melhor. E eu acho que isso é o mais importante. Continuando. Tem alguma dica que você usou no processo de escrita para passar pra gente? A dica que eu mais uso como escritor é a seguinte: eu leio uma história analisando ela. Geralmente a gente não consegue fazer isso porque, como você está lendo há muito tempo e você está começando a sua carreira de escrita agora, você não consegue perceber muitas nuances em uma história. Mas quando eu tô lendo, eu termino a história, eu paro e penso: nossa, mas todas essas coisas que o autor usou aqui é muito legal, eu acho que dá pra gente fazer uma coisa assim numa história futura, talvez. É aprender com o que você está lendo. Eu não estou dizendo para vocês lerem um livro pensando exatamente em tudo que está acontecendo ali, como o autor colocou essa vírgula, como ele colocou o ponto final ali para dar a sensação de que a história está correndo, ou como ele quebrou as frases para dar a sensação de que está muito tensa a história. Não. É para vocês lerem a história como vocês leem normalmente, apreciando a obra e tudo mais. E aí no final vocês tiram um tempinho para pensar em tudo que o autor fez nessa história e o que causou a motivação dos personagens. É uma dica muito preciosa e que vai te ajudar muito, muito mesmo na hora que você for construir um enredo e for dar planos de fundo para os personagens. Então, usem essa dica. Perguntaram também se eu tenho algum ritual para escrever ou quando dá na telha vai lá e plau. Eu amei essa expressão. Eu não tenho ritual nenhum para escrever, porque como eu trabalho além da escrita, eu tenho um trabalho formal, eu preciso escrever quando eu tenho tempo. O que eu faço é muito simples. Eu acordo e penso assim, que vontade de escrever, vou lá e escrevo alguma coisa, às vezes uma página, às vezes menos do que isso, mas eu não tenho um ritual assim de me preparar e vou tomar um banho de sais para escrever esta passagem, não. Acordei, vi no que estava lá e fui. Continuando com o bonde, sei que foge um pouco, mas queria saber como conseguir editor ou agente e como publicar. Eu vou dar aqui a minha opinião pessoal. Eu não sou parâmetro para isso, porque existem situações diferentes, eu conheço pessoas que tiveram processos diferentes, mas a melhor forma é entrar no site da agência que você provavelmente se sente atraído, assim, que você acha que vai fazer um bom trabalho. Para você conseguir ser agenciado, primeiro você precisa ter escrito a sua história, você precisa ter um manuscrito dela para poder submeter a avaliação de uma agência para as pessoas lerem o que você escreveu. E, muito importante, gente, o agenciamento ele não é pago. Eu não pago para ser agenciado. E boas agências, isso não vale apenas para escritores, mas sim, no geral, não cobram para agenciar você. A única forma delas receberem é quando você, por exemplo, fecha um contrato com uma editora, eles têm uma porcentagem, a agência tem essa porcentagem e é a partir daí que ela vai ganhar. Mas todo o processo de agenciamento, ele não pode ser cobrado. O Antônio perguntou: como que eu faço para não achar que todas as minhas ideias já foram publicadas? Eu acho que todo autor, todo escritor tem esse sentimento, mas eu vou dar um conselho para vocês assim do fundo do meu coração. Não pensem nisso, apenas escrevam, deixem a história fluir, deixem as coisas acontecer, porque isso é o que realmente importa. Principalmente porque entra naquela coisa de achar que as coisas estão saturadas, sabe? Que você não pode escrever sobre determinada coisa. Mas sim, a gente pode. O que muda é a forma como a gente vai escrever. Mas eu digo pra vocês, toda história precisa ser contada, independente da forma que você faça isso. E pra gente encerrar, eu vou puxar aqui duas perguntas que também são muito boas. Como você desenvolve os personagens? Planeja a visão deles ou vai fazendo isso aos poucos? E a outra é a seguinte: eu tenho problema com o desenvolvimento da história. Como você faz pra planejar essa parte?
Personagem é muito importante. E assim como você faz com o plano de fundo de uma história, você precisa sim planejar as coisas que você vai dar para esse personagem, como ele é, o que ele gosta. Tem gente que faz mapa astral, eu às vezes faço um mapa astral dos meus personagens para entender melhor eles. Não precisa fazer a vida inteira do personagem até, sei lá, a 19ª geração que veio antes dele. Enfim, não precisa fazer isso. Faz o básico e depois você vai lapidando. E isso se relaciona muito para mim com a questão do desenvolvimento de uma história. A galera pega muito nessa coisa de que a história precisa ser perfeita, de que você precisa ter todas as arestas acertadas, assim. Então você pode planejar melhor. E se você travar no meio porque você tá achando que não tá conseguindo desenvolver, volta pro início. Lê tudo que você escreveu, vê se alguma coisa lá no início não fez você achar que o seu desenvolvimento tá ruim. E uma dica que eu uso muito é o seguinte: pega uma folha em branco e distribui a sua história, tudo o que acontece em cada um dos capítulos. Às vezes, por a gente escrever em um meio digital, usar o computador, a gente não consegue visualizar a história como um todo. Mas se você colocar num papel em branco lá, você vai conseguir ver tudo o que tem na sua história e o que você pode melhorar. É como se você fizesse uma maquete da sua história e distribuísse ela numa cidadezinha onde tem carros e tem prédios e tudo. Faz isso. Vê como é a sua história visualmente, que você vai descobrir aonde você tá errando. Nossa, foram muitas perguntas, eu espero ter conseguido responder as dúvidas de vocês. E como eu falei durante esse vídeo, essa é a minha experiência como escritor. Eu ainda não tenho uma carreira assim muito grande, eu tô aprendendo muita coisa. Então tudo que eu passei pra vocês foram coisas que eu aprendi assim na prática. Não se esqueçam de deixar o joinha aqui se curtiram o vídeo, se inscrever no canal se ainda não são inscritos e também me seguir nas redes sociais. E eu já peço desculpas se eu não respondi a sua pergunta. Me perdoe. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!